Olá a todos, como estão? Preparados para o que está por vir? Espero que sim. E caso você seja novo aqui, seja muito bem-vindo. Sinta-se à vontade para se inscrever e tornar-se um morador da cabana. Então vamos lá. Hoje iremos dar início a um dos primeiros assuntos que abordaremos no canal, que após uma rápida pesquisa, notei que não possui muitos conteúdos fixos ao tema em questão. No caso, estou falando sobre a criptozoologia. A criptozoologia é uma pseudociência que busca estudar espécies de animais hipotéticas ou que foram avistadas por poucas pessoas. Esta pseudociência procura relacionar criaturas lendárias ou míticas a animais já extintos ou espécies não catalogadas. A criptozoologia não se mantém apenas na descoberta de novas espécies, mas também ir à procura de animais que haviam sido considerados extintos, como o caso do lobo da Tasmânia, que foi caçado até a extinção, mas anos após o ocorrido, houveram relatos de remanescentes da espécie. A criptozoologia não é vista totalmente com desdém pela comunidade científica, pois antes de suas descobertas, o ornitorrinco, o selacanto, o okapi e as lulas gigantes já eram citadas pela criptozoologia. E claro, vamos dar início a esta jornada no mundo dos criptídeos, falando dos enormes primatas que mexem com a mente até dos mais céticos. Começando com nada mais nada menos com ele, o Sasquatch, mais conhecido como Pé Grande. Direto do estado de Washington, nos Estados Unidos, em uma zona conhecida como Ape Canyon, rumores de uma enorme criatura bípede repleta de pelos, que seria uma espécie de símio com pelagem escura e tendo por volta de 2 a 4 metros e meio de altura, ganharam notoriedade no ano de 1924. Graças às enormes pegadas deixadas pela criatura, as pessoas acabaram a apelidando de Pé Grande, mas muitos também o chamam de Sasquatch. A comoção criada por conta de seus relatos acabaram por criar não somente medo, mas admiração e curiosidade no coração e mente dos que dizem ter visto ou ouvido falar deste ser, fazendo com que uma grande quantidade de pessoas que adotassem o título de caçadores de pé grande fossem a base para a criação de filmes e programas de TV que estudavam a criatura e davam visibilidade para o autoproclamados caçadores, que, de forma amadora, gravavam suas caçadas. Para todas as áreas científicas, este ser não passa de uma mentira boba que foi propagada para gerar fama e eventualmente dinheiro, mas não para os criptozoólogos, que criaram a teoria de que, se de fato essa criatura fosse real, ela seria descendente direto dos Gigantolopithecus, gênero extinto de primata que habitou região e épocas similares às dos primeiros hominídeos, uma família dentro do grande grupo de primatas ao qual nós, seres humanos, estamos inclusos. Existem diversas imagens que tentam comprovar a existência do pé grande, porém todas foram refutadas, exceto uma, gravada em 20 de outubro de 1967, na floresta de Six Rivers, Califórnia, mostrando nitidamente uma criatura bípede e coberta de pelos andando em uma área aberta. Esta filmagem passou por diversas análises e nenhuma constatou como falsa, sendo até hoje a filmagem mais famosa e mais autêntica da criatura. Claro que logo após o Pé Grande iríamos falar sobre seu primo tibetano, chamado de Yeti, ou Abominável Homem das Neves. Seria uma criatura de 2 metros de altura e de clima frio, já que grande parte de seus avistamentos foram feitos no Himalaia. E diferente do Pé Grande, ele teria pelagem de cor branca. Tirando os relatos de boca a boca, não existe muito material que pode ser usado para provar a existência deste ser. Mas, um desses poucos que podemos dar uma certa atenção é a fotografia de uma possível pegada que teria sido deixada pela criatura, que foi tirada pelo alpinista inglês Eric Shipton em uma de suas expedições ao Everest, na Glacial Menlong, no ano de 1951. Quando o assunto é Yeti, o que não falta são provas falsas sobre a sua existência, assim como a de Anthony Wooldred, um físico empregado pela rede de energia elétrica de Manchester, que disse ter visto um Yeti observar por 45 minutos seu acampamento no Himalaia em 1986. Mas após um grupo de especialistas analisarem as fotos que Wooldred havia tirado da suposta criatura, chegaram à conclusão de que o que ele achava ter sido o Yeti não passava de um afloramento rochoso que, por conta da distância, parecia uma figura humanoide. A existência do Yeti é muito mais questionável por conta destas falsas provas apresentadas com o passar do tempo. Possíveis amostras de DNA da criatura foram apresentadas,
mas após análises foi constatada que pertencia a uma espécie de urso que havia naquela região. Não sabemos se de fato essa criatura de clima frio existe, mas as fraudes criadas sobre sua existência acabam por diminuir e descredibilizar provas futuras. O Skunk Ape é um criptídeo semelhante ao pé grande, sendo o seu diferencial o fedor, que muitas das vezes é comparado com o de um gambá, motivo esse que o fez ganhar seu nome, que traduzido significa macaco-gambá. Os relatos desse criptídeo o descrevem sendo coberto de pelos castanhos avermelhados com manchas e tendo aproximadamente 1,50 m a 2 metros de altura. Ele frequentemente é relatado como tendo uma estatura menor em comparação com as descrições tradicionais do pé grande. Skunk Ape habita florestas e pântanos no sudeste dos Estados Unidos, principalmente na Flórida. A maioria dos relatos das supostas evidências visuais são consideradas fraudes. O investigador cético Joe Nickel escreveu que alguns dos relatos podem ser, na verdade, avistamentos de um urso negro americano, possivelmente alguns sofrendo sarna, e é provável que outros avistamentos sejam trotes ou identificações incorretas. Muitos artigos duvidosos foram apresentados na tentativa de provar a existência do Skunk Ape, incluindo avistamentos, fotografias, gravações de áudio e vídeo e também moldes das grandes pegadas. A maioria dos cientistas descartaram a existência do Skunk Ape, considerando que é o resultado de uma combinação de folclore, identificações incorretas e farsas. Fotos foram tiradas dessa criatura, grande parte delas obviamente falsas, mas a mais famosa foi tirada no ano de 2000 por um fotógrafo que não foi identificado. No título da foto, que foi enviada de forma anônima, uma mulher relata que um macaco estranho entrou em sua propriedade e que ela teria achado que havia sido um orangotango. Diferente das criaturas anteriores de tamanhos monstruosos que chegavam a ter 2 a 4 metros de altura, esta aqui não apresenta uma grande estatura, sendo menor que um homem adulto, medindo de 75 a 1,50 m. O Orang Pendek era coberto de pelos de cor marrom ou cinza e habitavam a ilha de Sumatra, na Indonésia. Este criptídeo, em minha opinião, é a criatura mais fascinante dessa lista, pois, mesmo não possuindo uma estatura absurda como os demais citados, o fato que me fez ter essa visão dela é que relatos dizem que o Orang Pendek teria desenvolvido um idioma próprio, o que nos leva à questão de que, diferente dos demais da lista e os que podem vir a fazer parte dela, o Orang Pendek é o que mais se demonstrou intelectualmente desenvolvido, a ponto de criar um idioma. Em uma de suas viagens, um mercador e explorador veneziano Marco Polo teria visto múmias dessa criatura que eram feitas pelos nativos e vendidas aos turistas. Supostamente, o último avistamento do Orang Pendek teria sido feito pela redatora inglesa Deborah Martis, no Monte Kirintish, o extravulcão da Indonésia. Estas criaturas podem ou não de fato ser reais, mas não podemos negar que, sendo cético ou não, o mistério sobre sua existência sempre nos deixará curiosos, pois é a curiosidade que alimenta a alma, nos fazendo querer continuar vivendo para que assim possamos desbravar os mistérios que o nosso mundo tem guardado. Enfim, chegamos ao final do nosso primeiro vídeo. Espero que todos tenham gostado. E reforçando o que eu havia dito no início, se você ainda não faz parte dessa família, inscreva-se no canal e torne-se agora um morador da cabana, para que juntos possamos explorar os mistérios que esse mundo tem a proporcionar. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que estejam vendo. Até a próxima e, claro, não se esqueçam do nosso lema: o medo é o seu melhor amigo.